tema dessa mensagem, dessa ministração, é crescer em temor. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele assim: o Senhor quer que você cresça. E temor, queridos, é uma palavra que envolve disposição de crescer nele. Lá no Antigo Testamento, duas palavras que falam sobre temor no hebraico, tem uma delas, a palavra pakad. Eu não sei se é essa a pronúncia, pakad, mas ela significa medo de forma geral, medo. E a outra palavra que expressa temor é irá ou irá. E essa palavra fala de um temor reverencial, de um temor que está associado à autoridade, a poder, à santidade. E no Novo Testamento, no grego, a única palavra que aparece é phobel, que é PH, é phobel. E essa palavra phobel, ela está relacionada à fobia. E essa palavra, ela aparece em torno de 100 vezes no Novo Testamento. E ela tem sentidos não apenas de medo, e nós vamos caminhar em cima desse entendimento. E qual que é o ambiente para que nós possamos crescer em temor? O ambiente que Deus tem gerado e tem nos levado nesse lugar é um ambiente de humildade. O ambiente que Deus tem nos quebrado o coração, nos feito ser pessoas humildes para que o nosso coração se abra, para sermos ensinados, para sermos instruídos, discipulados. E esse discipulado acontece nos lugares de comunhão, de conversa, de mesa, de grupo. Essa palavra temor é desenvolvida numa disposição de fazer a vontade de Deus. E ela remete àquilo que nós temos falado e tentado viver, uma vida de arrependimento. O arrependimento é pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, o arrependimento pelos pecados da nossa comunidade, da nossa nação, um arrependimento pelas nações, um arrependimento que nos leva mais perto para entender o papel intercessório de Cristo, o papel que o Espírito Santo nos leva para ter compaixão pelas pessoas. E essa palavra temor também, ela nos empurra, ela nos afasta de todo mal, ela faz com que a gente caminhe cada vez mais distante do mal e de todas as coisas que nos levam à maldade. E isso nos leva a uma vida de praticar a palavra de Deus. Isso nos leva a uma vida de ter um caminho de que nós precisamos crescer um pouco mais a cada dia. E nós precisamos entender que o temor, ele está apontando para a eternidade na nossa vida. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está em Eclesiastes 12, versículo 13. Eclesiastes 12, versículo 13. Eclesiastes 12, 13. Quem achou, diga glória a Deus. Só o Brian achou. Você não procurou, né? Está lá também, né? Quem não trouxe Bíblia. Diz assim o texto, Eclesiastes 12, 13. Aqui termina o meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois este é o dever de todos. Repita assim comigo: tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Queridos, muitos falam que foi Salomão, um professor, alguém que escreveu representando Salomão, ou um dos filhos de Davi. Não é o foco agora, mas esse texto fala, e alguns entendendo que foi Salomão que escreveu, dizem que ele estava no final da vida dele, quando ele escreveu Eclesiastes. Quando ele escreveu o Cântico dos Cânticos, é um tempo que ele era mais jovem, mas quando ele escreveu Eclesiastes, ele já havia vivido muito, já tinha muitas experiências de muitas áreas. E viu com certeza muitas injustiças, muitas situações de incompreensão, muitas tensões dos relacionamentos humanos, muitos desejos, muitas ambições.
E diante de tudo que ele experimentou, ele chegou a uma conclusão final, que diz que o que importa é tema a Deus, e se submeta a obedecer a Ele, e ande nos caminhos que Ele preparou para você. Tema a Deus, ande nos seus caminhos, confie no Senhor. O temor é uma palavra que aponta para uma confiança total no Senhor. Não deve ser obediência por medo, não deve ser submissão porque você teme o inferno, teme o diabo, mas essa palavra temor, ela tem uma conotação, além dessa que nós falamos de medo, que é o phobel, é uma palavra que aponta para a santidade, aponta para uma admiração, para uma adoração em um único Deus, para um único centro de adoração, para um único lugar de respeito, de honra, de reverência. E essa confiança, queridos, essa entrega total diante de uma santidade, diante de um amor que nós estamos aprendendo sobre esse amor a cada dia, ela nos leva, o temor, a uma humildade de dizer que nós dependemos totalmente dEle. Provérbios 9:10 diz, e você já viu muito esse versículo, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A parte A do versículo fala sobre isso, Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E não apenas o princípio, no sentido de ser o primeiro lugar, mas o princípio referindo-se a ser um fundamento de sabedoria. Nós nunca podemos perder o temor do Senhor, nós precisamos ao contrário crescer em temer ao Senhor. Você veio para uma casa de oração, e esse é um lugar de temor do Senhor, esse é um lugar de sentir o seu coração tremer diante da glória dEle, esse é um lugar de você se quebrantar e você se render diante da majestade do Senhor. Esse princípio da sabedoria, esse temor, nos leva a um lugar de que a confiança só é depositada em alguém que nós amamos verdadeiramente. Se você não tem uma experiência de amar o Senhor, de experimentar o seu amor, você não vai conseguir temer a Ele, honrar a Ele, respeitar a Ele, adorar a Ele, reverenciar a sua santidade. Você precisa amar o Senhor. E eu quero ler com você 1 João, capítulo 4, desculpe, não tem capítulo 8. 1 João, capítulo 4, versículo 18. João, ache na sua Bíblia, se você trouxe Bíblia, não olhe no telão, o telão é só para os visitantes e para os irmãos que não trouxeram Bíblia. Quem achou, diga glória a Deus. 1 João 4, 18, diz assim: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Versículo 20, se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Queridos, esse texto fala de duas posições, de duas formas de se relacionar com Deus, porque não existe como você temer o castigo, temer o juízo e dizer que você ama a Deus, é incompatível. Um filho que permanece debaixo do pai apenas por causa da repreensão, apenas por causa do castigo, ele não desfruta de verdadeira paternidade, ele não desfruta de verdadeiro relacionamento. Então esse amor que nós conhecemos a partir daquilo que Cristo fez por nós, a partir da esperança viva que nós temos, que Ele vai voltar buscar a sua igreja, vai voltar nos buscar, nos resgatar para uma vida gloriosa. A partir disso nós lançamos fora o medo, nós não amamos a Ele e não seguimos a Ele,
não porque nós temos medo do inferno, temos medo de Satanás e seus demônios, mas porque nós queremos experimentar cada dia mais esse pleno amor movendo sobre a nossa vida, nos enchendo, nos transformando, nos moldando. E esse amor, quando de fato nós sentimos, nós começamos a entender o que é temer ao Senhor. Temer ao Senhor não é sobre pessoas religiosas. Temer ao Senhor não é sobre práticas que nós fazemos sem relacionamento. Temer ao Senhor é porque você não sabe viver sem a presença dEle. Temer ao Senhor é porque você não consegue sair para trabalhar sem se dobrar ou sem gastar um tempo ali aos pés dEle, reconhecendo que Ele te deu vida mais um dia, que Ele te deu o despertar para um novo dia, para construir uma nova semana. Eu separei aqui uma frase de um ateu, de um homem incrédulo, muito inteligente. Eu quero ler essa frase com vocês em um artigo que eu estava lendo. É uma frase de um professor de uma escola de direito de Yale, chamado Arthur Allen Leff. E ele é um homem brilhante, segundo alguns estudiosos, mas ele é incrédulo. E ele declara uma frase dizendo assim: parece que nós somos tudo que nós temos. Dado o que sabemos sobre nós mesmos e sobre os outros, esta é uma perspectiva extremamente desgostosa. Olhando ao redor do mundo, parece que se todos os homens são irmãos, o modelo dominante é Caim e Abel. Nem a razão, nem o amor, e nem mesmo o terror parecem ter servido para nos tornar bons. E pior do que isso, não há razão nenhuma porque qualquer coisa deva nos tornar assim. Essa é a frase desse homem intelectual inteligente. E essa frase chega a uma conclusão: você precisa de um abrigo sobre a sua vida. E sem Cristo Jesus, você é tudo o que você tem. Sem Cristo Jesus, você não tem nada além de você mesmo. Nós precisamos refletir sobre isso. Às vezes as pessoas pensam que têm tudo, mas se elas não têm Cristo Jesus, se elas não andam com Cristo Jesus, elas só têm a si mesmo, e isso é tudo o que elas têm. O final da vida de alguém que não crê e não se relaciona com o Senhor é terminar a vida sozinho. E Cristo é o abrigo para todas as pessoas que estão com problemas, além às vezes daquilo que imaginam. Se você está numa condição que tem problemas para resolver, que tem demandas para dar respostas, que tem responsabilidades, que tem coisas que você não consegue resolver sozinho, você precisa de Cristo Jesus. E eu quero abrir um texto com você falando sobre temor. Nós lemos esse texto ontem na integração, Atos capítulo 2, eu quero ler a partir do versículo 38. Vai lá no livro de Atos. Atos capítulo 2, versículo 38 ao 47. Esse texto fala da resposta que Pedro estava dando diante daquelas pessoas que estavam ouvindo a mensagem depois do Pentecostes. Quem achou, diga glória a Deus. Atos 2, 38. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Cristo Jesus. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor, o nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. Os que acreditavam na palavra de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas.
Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor. Repita comigo, profundo temor. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, com aquele olhar espiritual que você tem, profundo temor. Grava essa palavra, profundo temor. Havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se uniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Repita comigo, adoravam diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Olha o contexto desse texto que nós lemos. Eles estavam vivendo um momento tão aguardado por todos. Eles estavam vivendo ali um momento onde Jesus havia subido em toda a sua glória, cumprido a sua missão na terra. Eles tinham obedecido aquela palavra de permanecer em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Mas eles tinham um lugar que eles não tinham plano, eles não sabiam por onde começar, o que fazer. E eles precisavam buscar direção. E eles estavam cheios do Espírito, desejosos de fazer a obra. E então Pedro começa a pregar o Evangelho, e ele começa a pregar com autoridade, ousadia e com fogo em suas palavras que queimava o coração das pessoas. E essa mensagem falava sobre arrependimento, sobre serem batizados, falava sobre eles receberem a dádiva, o presente, a graça do Espírito Santo. E ali naquela mensagem carregada de poder, houve um acréscimo de 3.000 pessoas. O que eles fizeram com essas pessoas? Construíram um grande prédio, construíram uma grande igreja e falavam, uau, nós aqui estávamos em 120, agora a nossa igreja do dia para a noite foi para 3.200 pessoas. Agora nós vamos abafar, agora nós vamos nos tornar cada vez mais fortes. Eles não fizeram isso. O que eles fizeram depois da conversão daquelas pessoas? Eles continuaram se dedicando às mesmas coisas que Jesus havia ensinado eles. Eles foram para a palavra, eles foram para a oração, eles foram para a comunhão, eles continuavam a partir o pão de casa em casa. Eles não criaram estratégias novas que os corações deles estavam planejando. Eles se reuniam, como nós lemos do texto, diariamente no templo para adorar a Deus, e se reuniam nas casas para comer, para ceiar, para se alegrar, para que aquele que tinha levava e aquele que não tinha podia falar, eu trouxe uma fome para a mesa, né? Nem todo mundo tinha a comida, mas eles compartilhavam, e o ambiente de generosidade, de comunhão, de relacionamento, de koinonia, de uma comunhão que vem do Espírito, era real, era verdadeiro. E algo, queridos, que gerou nesse ambiente foi um temor profundo no coração deles. Havia em todos eles, olhe para quem está do seu lado e diga assim, havia em todos eles. Esse temor profundo, queridos, é algo que Deus quer gerar na vida desta igreja, pela presença dEle. Esse temor profundo é algo que Deus quer gerar na vida de cada um dos cristãos que estão frequentando igrejas, que estão sendo discipulados, que estão caminhando com a expectativa de Cristo voltar. Esse temor fez com que eles mantivessem os olhos no Senhor. Esse temor fez com que eles continuassem alimentando-se da palavra. Esse temor fez com que eles continuassem dando glória a Deus. E ninguém se achava melhor um do que o outro. Não havia ciúmes. Eles tiveram uma atitude de perseverar. Eles destinaram toda aquela multidão que acabara de se converter para um relacionamento profundo e verdadeiro com Cristo Jesus.
Esse temor fez eles desenvolver uma caminhada mais íntima e profunda com o Espírito Santo. Nós falamos 2 semanas atrás sobre nos preparar para um avivamento. E eu quero falar para vocês que nós precisamos juntos gerar um ambiente de temor para que a santidade de Deus se manifeste nesse lugar. Eles tinham fervor e eles tinham palavra. Eles tinham fome, eles tinham amor verdadeiro, eles tinham compaixão. O ambiente de temor deve ser gerado, deve ser construído e alimentado por nós. Quem decide o mover no meio do povo é o Senhor. Quem batiza, eles receberam a dádiva do Espírito Santo, eles foram batizados no Espírito Santo, eles foram selados pelo Espírito Santo. Quem perdoa os pecados é Cristo, por meio do sacrifício que Ele fez na cruz. Quem acolhe os filhos e chama eles de filhos é o Pai. E todas essas obras não são nossas, mas o nosso papel é gerar um ambiente de fé. O nosso papel é buscar o conhecimento do reino de Deus, da pessoa de Cristo Jesus. E isso nós não podemos enganar Deus. Buscar, ter fome, crescer em fé, só surge de corações que sejam verdadeiramente apaixonados por Ele. O Senhor quer levar a igreja a um nível de paixão pela presença dEle mais profundo do que você sentiu até hoje, do que você entregou, do que você experimentou. Se não existe temor, o ambiente será contaminado por vaidade, por orgulho, por competição, por concorrência. Esses dias atrás, dia 2, nós fizemos uma reunião aqui na igreja com alguns empresários, autônomos, profissionais liberais. E algo que nós falamos que Deus não faz diferença entre um e outro, por mais que um tenha mais patrimônio, menos patrimônio, mais sucesso profissional, mais recursos, menos recursos. Deus não olha dessa forma. E nós falamos sobre que Deus deu uma mina de prata para cada um, ou um talento. E Ele um dia vai vir e vai pedir contas daquilo que Ele deu para nós. Mas eu falei para eles, não podemos concorrer entre nós, não podemos achar quem é maior ou quem é melhor. E muitas vezes esse ambiente onde a glória de Deus não governa, onde o temor é enfraquecido ou não é cultivado, é um ambiente que às vezes até acontecem milagres, até acontecem curas, as pessoas se convertem, mas os homens acabam atribuindo estes frutos da glória de Deus, essas manifestações da glória de Deus, à sua própria vida, ao seu próprio mérito. Nós não fazemos a agenda de Deus, nós nos submetemos à agenda de Deus para esses dias. Muitas vezes, porque não há temor, outras pessoas dizem, eu decido em que dia eu vou no culto, em que dia eu vou faltar ao culto. Eu decido quando eu vou orar e se eu vou orar. Eu decido o que eu faço com o meu dinheiro, se eu gasto tudo para mim, ou se eu dou de oferta, ou se eu invisto em missões, ou se eu dou dízimo. Eu decido se eu vou me envolver na igreja, e se eu vou fazer parte de alguma ação, de trabalho, de serviço, ou vou ficar apenas no ambiente de contemplar. O ambiente de temor, queridos, é um ambiente que não combina com o controle do homem sobre a sua própria vida. Enquanto você estiver tomando a decisão, o temor do Senhor não faz parte da sua vida. No ambiente de temor, nós vemos duas atitudes diferentes em relação ao temor. E eu quero que você avance um pouquinho ali para Atos capítulo 5, versículo 1. Você está atento, acordado, amém? Glória a Deus. Atos 5, versículo 1. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos. Repita comigo, parte do dinheiro.
Mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pode fazer uma coisa dessa? Desculpa. Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Fobia, medo, temor. Queridos, o temor aconteceu porque aquela glória de Deus que estava movendo naquele lugar, havia um ambiente de temor gerado, onde Ananias e Safira estavam vivendo. Havia um ambiente de santificação, havia um ambiente de fervor espiritual. E esse ambiente de fervor espiritual é onde Deus sinaliza que a glória é dele e não é de nenhum ser humano. O ambiente da glória é um ambiente que Deus é exaltado, que o nome de Cristo é engrandecido, é levantado, e não o nome de um ou de outro. E nesse ambiente, queridos, foi um ambiente que eles estavam entregando algo para Deus, para impressionar os outros. Deus não havia pedido para eles entregar aquilo, mas algo no coração deles quis chamar atenção e eles quiseram impressionar as pessoas. Mas aquilo que eles estavam fazendo não era fruto de verdade, fruto de sinceridade. Repita comigo: combinaram. Nós podemos fazer alianças para o bem e para o mal. O acordo do marido com a esposa pode ser para honrar a Jesus ou pode ser para desonrar Jesus. Eles combinaram de entregar apenas uma parte, dizendo que estavam entregando tudo. Eu entendo que isso é uma sinalização para nós cristãos de hoje. O ambiente de temor é onde o Senhor não aceita que você faça entregas parciais para Ele. O ambiente de temor não é um ambiente que você escolhe qual parte da sua vida você vai entregar para Ele e qual parte você vai reter. O temor tomou conta de todos eles diante desse ambiente, diante dessa situação. E uma das coisas que você já ouviu muitas vezes é: não brinque com as coisas de Deus. Não queira assumir um lugar de santidade que seja apenas de aparência. A mesma glória que repousou sobre aqueles homens frágeis, produziu vida, mas também produziu morte. Todos nós somos frágeis, todos nós somos estéreis, não conseguimos fabricar fruto espiritual. Mas alguns estavam decididos a entregar-se por inteiro, e alguns estavam querendo tirar proveito daquele ambiente de glória. Deus conhece os corações e Ele julga as intenções dos homens. Um outro momento onde Jesus ensinou aos apóstolos sobre temor, é em Lucas capítulo 12, versículo 1 a 7. Vai comigo lá em Lucas capítulo 12. Diga aí glória a Deus, querido, não se distraia, glória a Deus. Lucas capítulo 12, versículo 1. O texto diz: quando as multidões cresceram a ponto de haver milhares de pessoas atropelando-se e pisando umas nas outras, Jesus concentrou seu ensino nos discípulos, dizendo... Então Jesus estava aqui dizendo para os seus discípulos, não era por uma multidão.
Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que vocês disseram no escuro será ouvido às claras, e o que conversaram às portas fechadas será proclamado dos telhados. Versículo 4. Meus amigos, Jesus falando para os discípulos e para nós também hoje, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, depois disso nada mais podem lhes fazer. Mas eu lhes direi a quem devem temer: temam a Deus que tem o poder de matar e lançar no inferno. Repita assim comigo: temam a Deus. Sim, a esse vocês devem temer. Qual é o preço de 5 pardais, 2 moedas de cobre? E no entanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Versículo 7. Até os cabelos de sua cabeça estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Nesse capítulo 12 aqui, fala 7 vezes a palavra temor ou medo, ou fobel, que vem a origem, a raiz da palavra fobia. Nesse capítulo, Jesus está ensinando a diferença entre temor dos homens e temor a Deus. E ele chama os discípulos para essa conversa. E ele alerta eles de algumas coisas. Muitas vezes a gente tem um olhar para esse texto e uma aplicação dele falando sobre os pecados ocultos que as pessoas fazem. Irmão, se você está em pecado oculto um dia, os teus pecados vão ser proclamados do alto dos telhados. É verdade? Nós já falamos isso, já pregamos sobre isso. Mas, queridos, eu quero que você olhe esse texto a partir do que Jesus está ensinando os discípulos, no sentido de que eles estavam até esses dias, esses momentos, pregando um evangelho que não estava de forma pública, eles estavam pregando de forma que os milagres, as coisas, as pessoas se convertiam, e ainda o governo atual, aqueles líderes religiosos não estavam entendendo direito toda aquela movimentação. Estava crescendo as multidões, estava crescendo o movimento do reino a partir de Jesus. E Jesus não estava falando para eles dos homens pecadores, que os pecados deles iam ser revelados. Mas Jesus estava falando essa mensagem que nós estamos pregando, vocês vão ser perseguidos por causa dela. Mas não tenham medo dos homens que podem tirar a sua vida física. Não tenha medo das pressões que vêm por você viver e defender o evangelho. E aqui nesse texto, existe 3 diferentes significados de temor ou de medo, de acordo com os homens, de acordo com Deus. O versículo 4, ele fala sobre: não tenham medo daqueles que matam o corpo. Os homens podem matar o corpo, os homens podem prender você numa prisão. Estava se referindo ao medo dos homens por ter covardia, por ter pavor, por negar a Cristo diante de uma pressão, medo de mal que os homens podiam fazer a eles por defender a sua fé. O versículo 5 fala 3 vezes a palavra temam. Mas eu lhes direi a quem devem temer: temam a Deus que tem o poder de matar e lançar no inferno. Sim, a esse vocês devem temer. E esse temor de Deus é um temor santo, é um temor de santidade, de reverência, de submissão, de convicção. É um temor de que você vai até o fim vivendo e proclamando o evangelho. Amém? Queridos, nós estamos vivendo dias maus, nós estamos vivendo dias de posicionamento, nós estamos vivendo dias que você vai ser confrontado na sua convicção de fé. Onde está o seu temor? O que aflige a sua alma? Deus quer levantar homens e mulheres corajosos e convictos da sua fé nesses dias.
O versículo 7 fala sobre esse outro tipo de temor. Até os cabelos de sua cabeça estão todos contados, portanto não tenham medo, vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Ainda, queridos, Jesus está tratando aqui da insegurança, da preocupação, de que Deus não nos aceitou, de que Deus vai nos esquecer, de que nós estamos sofrendo e Ele não está fazendo nada. Se você se submeteu, se você entregou a sua vida a Jesus, se você diz que ama a Deus, Ele está no controle da sua vida. A covardia não faz parte do nosso caráter, pois ela não tem parte com o caráter de Deus. Deus não chamou os cristãos para serem covardes. Você e eu precisamos ter uma postura clara de temer somente o Senhor, não ter medo do mal, não ter medo das pessoas ruins, não ter medo do diabo e nem de qualquer maldade. A única pessoa que nós devemos temer é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. É esse sim que vocês devem temer. E aqui, como Jesus está falando, temam a Deus que tem o poder de matar e lançar no inferno. A Ele, a esse vocês devem temer. Queridos, Deus é santo e todo-poderoso. Deus pune o pecado, Deus pune a maldade. O temor do Senhor, Ele permanece sobre a terra. Ananias e Safira não estavam vivendo na velha aliança. Ananias e Safira estavam vivendo na nova aliança. E eles foram punidos pelo que eles fizeram. A pura reverência à sua santidade e ao seu poder nos dá uma convicção de aversão pelo mal e um desejo pelas coisas que manifestam a beleza, a glória e a majestade de Deus. Sabe, uma das coisas que me chama tanto a atenção, quando eu estava, semana passada, eu estava de madrugada, acordado, de repente toca o alarme do Marcos e da Susan lá, o Marcos pediu desculpa, né, mas o alarme serve para isso, e eu incomodei muitas vezes o Marco com o meu alarme também, quando eu viajava, e eu estava acordado. Quando eu olhei no relógio, era 2h43 da manhã, e eu fui ver a casa deles, se tinha algum movimento, eles estavam viajando, e eu voltei para minha cama, e depois daquilo eu fiquei 1h30 acordada, e Deus falou 2h43, e eu pensei que era Isaías, eu estava lendo Isaías, mas Isaías não tem o versículo 43 do 2, e eu fui ler Atos, e em 2h43, esse versículo queimou no meu coração por aquela 1h30 que eu fiquei acordado. Havia entre todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. E quando eu estava pensando nesse texto, Deus estava falando no meu coração, sabe por que muitas vezes não acontecem milagres em nosso meio? Sabe por que muitas vezes as nossas orações são fracas? Sabe por que muitas vezes algumas coisas extraordinárias que os apóstolos fizeram e que nós podemos ou poderíamos fazer não acontece hoje? Porque falta temor no nosso coração. Quando os milagres acontecem, eles precisam vir acompanhados de corações totalmente temerosos e rendidos aos pés do Senhor, homens e mulheres santificados que vão dar glória a Deus e não vão se encher de glória própria. Deus é poderoso para curar as doenças, Deus também é poderoso para punir os pecados. Ambos, o pecado e a doença, são maus, e o santo poder de Deus destrói a maldade, mas Ele procura corações de homens e mulheres que o temam verdadeiramente nesses dias. Se nós, queridos, nos regozijamos no poder de Deus, se nós nos regozijamos nas curas dos doentes, nós deveríamos igualmente expressar um profundo temor
quando Deus resolve punir o pecado. A glória de Deus se manifesta na cura e no sinal e na maravilha, mas a glória de Deus se manifesta quando Ele pune. Nós estamos vivendo dias que Deus está olhando para a terra, nós estamos vivendo dias de jejum, de uma movimentação global de oração por Israel, que talvez nunca aconteceu na história. E eu creio que o nível da santidade de Deus na vida da igreja está crescendo. Eu creio que o compromisso daqueles que estão com o coração queimando está crescendo. Eu creio que o Senhor tem gerado uma igreja que sai da mediocridade, da superficialidade. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo. Nós não temos medo de Deus, porque Ele não é mau. Deus é bom. Deus nos ama, nós somos preciosos aos olhos dEle. Ele continua sendo Deus da mesma forma do Antigo Testamento no Novo, na nossa geração. Deus não mudou. Ele quer nos dar tudo que é bom. Ele quer nos dar segurança. Ele quer nos dar confiança. Ele quer arrancar o medo e a rejeição do coração. Ele quer arrancar as pessoas do lugar da autocondenação. Mas nós precisamos crescer no nível de temor e reverência e adoração a Ele. Nós vivemos uma situação difícil esses dias. Há 2 semanas atrás, eu falei que a Adri estava grávida. E no sábado passado, dia 29, nós fomos no médico, ela estava com um sangramento. E nesse sangramento, nós descobrimos que o embrião havia parado de se desenvolver e que aquele nível do quantitativo dela estava baixando. E isso foi bem difícil para nós. A gente estava numa angústia porque o médico dela falava para ela tomar os medicamentos para permanecer no tratamento de desenvolver a criança. E esse outro médico falou que ela já não tinha mais expectativa, que já havia sido estancado aquele desenvolvimento natural do feto, do embrião, aliás, porque era pequenininho, era de 4 semanas. E nós ficamos sábado, domingo e segunda num ambiente de sofrimento, de tristeza. Eu conversei com alguns irmãos que passaram por isso. E 2 semanas atrás eu falei para vocês que nós receberíamos um Caleb, um menino, e essa era a minha expectativa. E quando Deus fez isso, eu me lancei num lugar que eu me desmoronei por 3 dias. E Deus falou tanto comigo. E nesse sábado, que eu estava ali, 1h30 acordado, Deus não veio me consolar na minha tristeza, que eu tinha perdido um sonho, um projeto de um 3º filho. Mas Deus veio me falar sobre uma palavra de temor a Ele. E de amar a Ele, mesmo nos momentos difíceis. E quando Deus falou comigo sobre isso, eu falei com a Adri, nós ficamos bem abalados, até eu ia pregar domingo passado, eu não tinha condição emocional para pregar. Falei para a Cíntia, você pode assumir a mensagem, porque eu estou bem abalado e ainda estou vivendo aquela dor. E essa dor durou até terça-feira, quando a gente teve a reunião dos pastores ali, que eu pude olhar nos olhos deles e desabafar e falar da minha angústia, da minha tristeza, da minha dor. Eu pude entregar aquele projeto, aquela expectativa, aquele sonho de ter um 3º filho diante de Deus. E vem todas as coisas na cabeça. Nós havíamos planejado o Benjamin, depois de 2 anos de casados, havíamos planejado a Bianca depois de mais 4 anos que o Benjamin havia completado. E agora nós tínhamos um 3º plano de uma criança, e ela já fazia quase 2 anos que estava sem tomar os medicamentos para impedir uma gravidez. Nós estávamos esperando há 2 anos. E quando, em setembro, ela completou 40 anos, a gente falou, continua o processo de expectativa ou para, vamos continuar. Chegou em dezembro, continua ou para, vamos continuar. Chegou agora e Deus manda uma esperança, uma expectativa, e de repente essa esperança, essa expectativa é frustrada.
E uma das palavras que Deus mais falava comigo nesses dias é gratidão a Ele, porque Ele é soberano sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Olhar para as coisas que Ele já fez, olhar para Ele no sentido de crer que Ele está operando e trabalhando, mesmo no meio da nossa dor. Eu estava falando com alguns e falando, Deus, o que o Senhor quer que eu faça diante disso? Esse trabalho, esse investimento de tempo, de discipulado no terceiro filho, para onde que o Senhor quer que eu canalize isso? E para mim, queridos, esse profundo temor para que Deus opere sinais e maravilhas, tem o sentido de entregar os meus planos pessoais para que eu possa viver os planos dele. Tem o sentido para mim de que as minhas dores, o meu sofrimento diz respeito a eu ser mais cheio de compaixão por aqueles que vivem as mesmas realidades de dor e sofrimento que as outras famílias vivem. Uma palavra que Deus falou no meu coração, era uma palavra que fazia parte da oração de Ana, quando ela estava orando em gratidão ao filho Samuel, que Deus havia dado para ela. E um dos versículos ali de Ana, no capítulo 2 de Samuel, 1 Samuel, fala que Deus é o dono, Deus é soberano, Ele dá a vida, Ele tira, Ele leva à sepultura e faz subir de volta da sepultura. E eu creio, queridos, que esse sonho, essa expectativa de um terceiro filho, é por algumas coisas que Deus vai fazer nesses dias, que vai trazer uma alegria tão igual ou maior do que a alegria de um terceiro filho que nós teríamos. Eu creio que Deus permitiu que eu compartilhasse da minha alegria, e Deus permitiu que eu compartilhasse hoje da minha dor, porque Ele quer gerar em nós uma vida de entregar tudo a Ele, a ponto de que as nossas vontades não vão ser cumpridas, mas as vontades dEle vão ser cumpridas na nossa vida. E Deus está aprovando o nosso coração, dizendo quanto vocês nos amam, quantos vocês, esposa e esposo. A Adri, ela foi uma mulher guerreira e ela me apoiou. Eu não senti essa dor quando a gente viveu uma crise grande na igreja em 2012. Eu não senti essa dor quando eu fiz o velório do meu pai, mas foi uma das dores mais fortes, de um dos golpes mais fortes que eu senti. E algo que Deus me leva a compartilhar com vocês é para dizer assim, nenhum pastor, missionário é um super-homem. Todos nós somos fragilizados quando nós somos tocados nas nossas vidas, nos nossos sonhos, nos nossos planos. Agora eu quero dizer para você o que você está disposto a entregar e deixar Deus tocar para que a vontade dEle se cumpra na sua vida. Deus quer levantar uma igreja de pessoas fortes. Deus quer levantar uma igreja de homens e mulheres que não são covardes. Deus quer levantar uma igreja de temor, a tal ponto que nada tire o nosso foco de adorar a Ele, na alegria, na dor, na tempestade ou na prosperidade, na bonança ou no aperto. Não importa a situação que nós vivamos. O Senhor é assombrosamente santo, o Senhor é belo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso Pai, Ele deu o seu Espírito, Ele deu a sua glória e Ele quer mover sobre as nossas vidas um novo tempo. Esse filho, esse projeto de um filho, essa expectativa de um filho, eu lancei aos pés do Senhor Jesus, junto com os pastores, na terça-feira. E eu sei que essa semente dessa entrega gerará nova vida na nossa casa, mas gerará nova vida nesta igreja, porque nós fazemos parte dessa igreja, é parte da nossa família. Eu quero convidar você a ficar em pé, por gentileza.